meu nome é Cisna Maria, sou missionária aqui da comunidade Canção Nova há 8 anos, graças a Deus, celibatária. E nesta tarde, daqui a pouco eu preciso também que vocês cantem essa música, porque ela vai ser praticamente o decorrer daquilo que nós iremos percorrer nesta tarde, através desse momento de partilha, tanto da palavra de Deus, mas também da partilha desta grande serva de Deus, doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. E nesse 1º de agosto, que é o mês dedicado às missões, Santa Teresinha, aquela que é a padroeira das missões. E também, gente, me veio muito forte no coração, eu exerço a minha missão na TV Canção Nova, ajudando ali junto com a minha equipe do projeto Dai-me Almas, do Juntos Somos Mais. Quero mandar um abraço para a Carol, que está fazendo aniversário hoje, nossa diretora. Mas eu já quero também, não tem como iniciar falando de Santa Teresinha, que era apaixonada pelas almas, do que também agradecer a missão da Canção Nova, do projeto Dai-me Almas. Eu já quero, desde já, louvar e bendizer a Deus, porque nós alcançamos 98% do nosso projeto Dai-me Almas. E quando nós falamos 98%, é 98% de evangelização. Então, você que está aí assistindo, você que é sócio evangelizador, que assume junto conosco a missão de evangelizar, Deus abençoe, em nome de toda a Canção Nova, Deus lhe pague. Como eu falei, vou iniciar aqui um pouco falando de Santa Teresinha e da minha experiência com ela. Santa Teresinha, ela tem uma frase que sempre rege muito aquilo que eu vivo nesse tempo na minha vocação, onde ela fala: não quero ser santa pela metade, eu escolho tudo. Santa Teresinha, que nasceu em Alençon, na França, em 1873 e morreu no ano de 1897. Ela não só descobriu que no coração da Igreja sua vocação era o amor, como também sabia que o seu coração e o de todos nós foi feito para amar. Nascida de família modesta e temente a Deus, seus pais, Luís e Zélia, hoje santos, também canonizados pela Igreja, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa: Maria, Paulina, Leônia e Celina. Santa Teresinha entrou com 15 anos no mosteiro das Carmelitas, em Lisieux. Com a autorização do Papa Leão VIII, sua vida se passou na humildade, na simplicidade e na confiança plena em Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Então, gente, Santa Teresinha, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, um dos primeiros santos que foram me apresentando, a primeira que eu comecei a ler foi ela. Então, quando me deram o livro, eu comecei a ler, estava ali no início da minha juventude, com muita sede de santidade, de viver em Deus, aquilo que Deus tinha como para mim, que era a vida de uma busca em santidade, após o meu encontro pessoal com Jesus, após a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Só que o que acontece, gente? Quando eu comecei a ler, eu comecei a dizer assim, vinha assim em mim: nossa, mas essa santa, ela é muito chata, ela é muito mimada, ela é muito mimimi. Então, eu fui olhando e vendo em Santa Teresinha, não uma grande santa, pela Igreja, mas, ao mesmo tempo, uma santa que eu não conseguia me identificar, até por conta do temperamento dela, muito melancólico, né? E eu, como sanguínea, bem mais sanguínea e colérica. E, assim, eu fui meio que li a história dela e deixei de lado. Só que, ao entrar na Canção Nova, mesmo assim, não tendo tanta experiência ainda com ela, de achar que Santa Teresinha um dia ia ser minha amiga, ela começou a se manifestar, principalmente na época que eu estava fazendo o meu caminho de discernimento
para o celibato, internamente aqui no Carisma Canção Nova, quando eu me abri à ação de Deus, a discernir dentro de mim que Deus me chamava para algo muito maior, para salvar as almas através também desse estado de vida que é o celibato. E daí eu comecei a ganhar coisas de Santa Teresinha, ganhei livro, ganhei novena, ganhei vários textos que tem dedicado a ela, aquele texto que tem as 24 bolinhas que representam os 24 anos em que ela faleceu, nessa idade. Então, eu fui olhando para aquilo e eu não me sentia nada, e fui guardando, fui guardando, fui guardando várias coisas que eu ia recebendo de Santa Teresinha, eu fui guardando. Só que teve um dia que eu vivi uma experiência muito forte na época. Eu estava me preparando para dar o meu primeiro passo, que aqui na Canção Nova, nós, no nosso discernimento de estado de vida, no caso do celibato, nós fazemos 3 compromissos e o 4º é o definitivo. Então, naquele ano em que eu estava com muito medo de dar esse passo, de escrever a carta para o meu primeiro compromisso na Canção Nova, eu ganhei. Um dia eu estava na capela rezando, e quando eu saí, na minha mesa estava uma plaquinha com um porta-retrato de Santa Teresinha e um livrinho, um devocionário, e também o terço com as 24 pétalas que representava as 24 Glória ao Pai que nós costumamos rezar na novena. Então, ali, meu coração começou a se inquietar muito. Eu falei, espera aí, então, eu acho que Santa Teresinha ela já está dando sinal que ela quer ser minha amiga, mas eu ainda estava muito fechada. E como eu estava um pouco em crise, com medo de mandar minha carta para o conselho, eu falei assim, então tá bom, Santa Teresinha, se de fato a senhora realmente quer me acolher como filha e ser minha amiga aí do céu, que eu vou fazer a novena, mas que, ao fazer essa novena, que você se manifeste. E aí, comecei. Eu lembro que, no meu terceiro dia da novena, quando eu cheguei na TV, tinha uma rosa lá sobre a minha mesa. Né? O pessoal costuma falar, e de fato, quando a gente faz a novena de Santa Teresinha, interessante que eu vivi essa experiência com ela, só que eu não falava para ninguém. Então, assim, eu comecei a fazer a novena, calada ali, só entre eu, Deus e ela. E quando eu vi aquela rosa ali sobre a minha mesa, e eu fui na capela rezar, me veio assim uma frase no meu coração. O que você quer que eu te apresente mais? Para você entender que eu quero ser sua amiga aqui no céu. Então, ali eu fui me abrindo e fui vivendo uma experiência muito linda. E qual foi a minha maior experiência? Foi quando eu comecei a ler o livro de Santa Teresinha. Então, assim, quando eu comecei a entrar na história dela, a entender aquela menina que era frágil, que era sensível, que era mimada por ser a caçula, por ter perdido a mãe tão cedo, tinha a irmã mais velha como referência de mãe, muito querida pelo seu pai. Só que, quando eu fui entrando na história de Santa Teresinha, eu fui remetendo a muitas coisas também que eu vivi durante a minha infância, onde que uma cisna também, que foi muito mimada pela família, muito protegida, mas que, ao mesmo tempo, dentro de mim, desde pequena, sempre eu tive uma sede de conhecer a Deus, de conhecer a Igreja Católica. E uma das coisas que mais me marcou foi que, quando eu decidi me preparar para a minha primeira Eucaristia, eu fui sozinha, sem ninguém falar da minha família. Então, quando eu estava dos 10 para 11 anos, eu decidi, de fato, me preparar para a minha primeira Eucaristia. E, quando eu fui ler História de uma Alma de Santa Teresinha, foi mais ou menos também nesta idade que ela também sentiu o desejo de se preparar também para fazer a sua primeira Eucaristia. E ali eu fui entendendo que, por trás daquela santa, que era tão sensível, medrosa, como eu também, em muitos momentos, eu me sinto tão pequena, tão medrosa, existia uma grande santa de Deus, uma grande serva, uma santa que faleceu tão jovem, aos 24 anos.
mas que deixou um rastro de eternidade aqui até Jesus voltar. Santa Teresinha, nesse mês em que nós celebramos o mês das missões, ela é padroeira das missões. Mas Santa Teresinha não era aquela missionária que saía, ela não era tão conhecida como grandes santos que viviam. Se você vai ler a história dos santos, eles viveram experiências de viajar, de ir para um país, de ir para outro, de fazer, estar aqui, estar ali. Não, Santa Teresinha, ela viveu a experiência da missionariedade dela dentro do Carmelo. E o único anseio que ela tinha dentro do coração era levar almas para Deus, salvar almas, levar almas para Deus. Então, quando eu fui lendo, entendendo a história dela, eu fui me identificando em muitos pontos, embora o meu temperamento seja diferente do dela. Mas eu fui entendendo que dentro do meu coração, desde pequena, também existia essa sede de corresponder a algo que eu não entendia. E a partir do momento que eu fui acolhendo Santa Teresinha, me buscando a ler mais, a entender aquilo que de fato ela fala, a via do amor, Santa Teresinha fala, a minha vocação é o amor. Nós sabemos que antes de exercer qualquer chamado, qualquer missão, nós somos chamados a quê? Nós que somos batizados, católicos, cristãos. O nosso primeiro chamado é viver a santidade. Esse é o primeiro chamado. O segundo, que se você é chamado a ser um sacerdote, uma freira, ou vir para uma comunidade, isso aí é uma consequência que vai gerar dentro do seu coração felicidade. Por quê? Porque você está dentro da vontade de Deus. Daí, eu separei aqui uma passagem que, quando eu estava rezando e fazendo o meu estudo, me veio no coração para este momento aqui de partilha com vocês, eu partilhar esta palavra, que diz muito daquilo que Santa Teresinha viveu nesta terra, buscando fazer o bem, sem sair externamente, mas vivendo internamente a grande missão dela, que ela foi entendendo que era por amor à igreja. Mais tarde, Santa Teresinha vai entendendo que ela é chamada por Deus a ser uma grande intercessora dos sacerdotes da igreja. E aí eu separei aqui 1 Coríntios 13. Quem está em casa aí pode acompanhar. 1 Coríntios 13, versículo do 4 ao 7. 1 Coríntios 13, versículo do 4 ao 7. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E que caridade é essa aqui? Estou com a Bíblia Ave Maria, mas em outras traduções, essa palavra caridade, ela é o contexto do amor. Um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta. E Santa Teresinha foi entendendo que a vocação dela, a missão dela, a santidade e a via dela da vocação era ser chamada ao amor, porque ela foi entendendo que o amor para servir a Deus não são em grandes coisas. Santa Teresinha não foi aquela santa que fez vários prodígios e milagres. Não. Ela foi se santificando na pequena via, na via do amor. Uma menina que era tão medrosa, mas que, ao mesmo tempo, tão corajosa. Uma menina que se determinou de uma forma que eu olho assim, meu Deus. Ela que, aos 15 anos, sentiu que era chamada para estar no convento e que, por ser muito nova, não foi aceita, mas ela enfrentou as autoridades ao ponto dela chegar em Roma e falar com o Papa e pedir a liberação para ela entrar
no Carmelo. Santa Teresinha, ela era muito determinada. Então, quando ela queria uma coisa, ela tinha dentro dela, no bom sentido, uma teimosia boa de querer corresponder à vontade de Deus para viver a santidade e fazendo o bem ainda aqui nesta terra. E, com certeza, através da intercessão de Santa Teresinha, não só aqui nesta terra, onde ela passou seus 24 anos, mas hoje no céu, com certeza, ela é uma grande intercessora das almas, das pessoas que são frágeis, que são pecadoras. E por que eu fui me identificando tanto com Santa Teresinha? Por quê? Por causa que Santa Teresinha, ela buscou, durante em vida, um autoconhecimento muito grande interior. Santa Teresinha, ela foi entendendo que quanto mais ela era pequena diante de Deus, mais ela entendia a grandiosidade do amor de Deus para com ela. Ela era tão apaixonada por Jesus desde pequena, onde ela chamava o menino Jesus, onde muitas vezes suas irmãs chegavam e ela estava falando sozinha ali, brincando, e as irmãs perguntavam: com quem você está falando, Teresinha? Eu estou falando com o menino Jesus. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus. E Santa Teresinha, ela chegou a um ponto de santidade na sua vida, ainda em terra aqui, onde ela foi entendendo o quê? Que a vocação dela era o amor e que ela precisava, sim, passar pela humilhação, passar pelo sofrimento, passar por muitas situações e, mesmo assim, continuar amando, quebrando dentro de si o orgulho para que Deus, através da humildade, ela tivesse esse contato interior, ao ponto de olhar para Jesus ali na capela e dizer: eu sou o que Deus pensa de mim. E quando eu fui me deparando profundamente com essa história de Santa Teresinha, eu comecei a entrar também numa crise muito grande, principalmente quando eu fiz o meu primeiro compromisso de celibato. Com certeza foi por meio da intercessão de Santa Teresinha, acolhi ela como minha amiga do céu. Mas Santa Teresinha, ela foi entendendo que a via do amor era também através do sofrimento, através da oferta. E ela foi entendendo o quê? Que quanto mais ela tocava nas limitações, nos pecados e em suas misérias, cada vez mais ela ia se encontrando com o Senhor. Porque quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais Deus vai revelando quem nós somos. E é essa experiência também que eu tenho buscado a viver. Então, no meu primeiro ano de compromisso ao celibato, quando eu vivi essa experiência com Santa Teresinha, eu olhei dentro de mim e falei: meu Deus, quão miserável e pecadora eu sou. Quão miserável, pecadora, eu ainda estou muito longe de chegar nisso aqui. Quantas vezes eu me questionei diante de Deus: Senhor, mas eu sou indigna, eu sou incapaz de te corresponder num chamado tão grande, não só no celibato, mas principalmente aqui também dentro da Canção Nova, onde nós temos também uma vida que é vivida no dia a dia, através da santidade nas pequenas coisas. E nesse decorrer, eu tenho pedido muito a intercessão dela. E eu fui entendendo que quanto mais eu me conhecia, mais eu me colocava diante da presença de Deus, mais Deus ia revelando quem eu era dentro do coração dele. Não aquela cisna que estava dentro do coração parada nos pecados, nas misérias. Mas, como o Senhor diz, na verdade, São Paulo, onde superabunda o pecado, superabunda a graça. E eu fui vivendo, trilhando um caminho onde hoje eu vivo uma liberdade interior de, assim como Santa Teresinha, chegar na capela e olhar para Jesus e dizer: eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa da cisna? Primeiramente, que a cisna é amor. Porque Deus nos criou para o amor e para amar. Deus não ia criar algo ruim. Então, nesse decorrer que eu fui trilhando, eu fui entendendo
que quanto mais, porque muitas vezes o orgulho ainda bate dentro de mim. O julgamento, a falta de conversão, que ela é diária. O nosso processo de santificação nessa terra vai ser até quando nós morrermos. E ali eu fui entendendo que eu não poderia parar nas minhas limitações, naquilo que eu achava que de fato realmente quem eu era, mas também em não parar naquilo que os outros falavam ou pensavam de mim. Daí eu fui vivendo um processo de quebrar o orgulho dentro de mim, para entrar na busca desse autoconhecimento, e assim como Santa Teresinha falou, eu busco falar hoje que o que agrada a Deus é a minha pequenez, é a minha pequena alma. Então, quando eu assumo, claro que eu não vou olhar para a minha miséria, para o meu pecado, para a minha limitação e ficar com ele ali parado. Não. Nós temos os sacramentos da igreja, tem que recorrer à confissão. Então, o que eu fui percebendo? Que quanto mais eu me encontrava com as minhas misérias, mais Deus ia me revelando quem eu era e quem Ele deseja que eu seja. Então, esse passo, Santa Teresinha tem me ensinado muito. E muitas vezes, quando nós falamos na questão do mês missionário, quando nós falamos do ser missionário, principalmente nesse ano em pandemia, tem pessoas que olham para a gente e falam assim: nossa, mas essa questão aí de missão, de vocação, de chamado, não é para mim, não, é só para quem é padre, sacerdote ou leigo consagrado. Não. E hoje eu vivo um processo interior de conversão dentro aqui do Carisma Canção Nova, que Deus me chama a viver a vocação do amor nas pequenas coisas. Porque não é o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Com que qualidade eu vou fazer e com que qualidade eu vou colocar amor naquilo que Deus tem para mim nesse tempo? E aí eu quero ler também para vocês uma coisa que eu achei muito interessante do nosso querido Papa Francisco, quando ele fez a solenidade lá em Roma, no Pentecostes, no dia 31 de maio deste ano, em meio à pandemia. Papa Francisco falou assim: neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do Covid-19, este caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra, que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. A missão, a Igreja em saída, não é um programa, um intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a igreja de si mesma, na missão de anunciar o Evangelho. Moves-te, porque o Espírito Santo te impele e te conduz. Deus é sempre o primeiro a amar-nos, e com este amor vem ao nosso encontro a chamar-nos. A nossa vocação pessoal provém do fato de sermos filhos e filhas de Deus na igreja, sua família. Mas todos têm uma dignidade humana fundada na vocação divina de serem filhos de Deus, a tornar-se no sacramento do batismo e na liberdade da fé aquilo que desde sempre está no coração de Deus. Então, quando eu fui lendo isso que o Papa Francisco foi trazendo, eu fui percebendo, essa é a missão do cristão. Essa é a missão que Santa Teresinha tem falado tanto tempo. A minha vocação é o amor. Gente, quando eu falo de amor, não estou falando num amor contemplativo, um amor sem dor, sem sofrimento. Não, muito pelo contrário. É um amor, muitas vezes, que chega a doer tanto que a gente olha, muitas vezes, para dentro de si e diz: Senhor, eu não aguento. Eu não estou conseguindo. Mas por que eu estou partilhando isso com você? Porque você que está em casa nos acompanhando também é chamado a viver essa mesma vocação, a vocação do amor e da santidade nas pequenas coisas. Por exemplo, esse ano aqui o Papa Francisco fala da igreja em missão, que ela precisa continuar
a anunciar o Evangelho. Quantas e quantas vezes aqui na Canção Nova nós acolhemos durante anos e anos, nesses 41 anos que nós temos de carisma. No início era bem menor, mas a chácara foi crescendo ao ponto da gente acolher 70, 100 mil pessoas por acampamento. E neste ano eu estou aqui nesse rincão, sem ninguém, mas sabendo que por trás do sistema Canção Nova de comunicação existem milhares de pessoas que talvez estão agora no leito de um hospital, talvez está em casa enfermo, doente, desempregado, passando por alguma dor, por algum sofrimento e sendo alimentado pela palavra através do sistema Canção Nova de comunicação. E muito pelo contrário, nesse tempo de pandemia nós ficamos ainda mais incansáveis. E um dos pontos que eu fui lembrando nesse ano do que eu vivi na minha história, em relação a dessa questão de amar nas pequenas coisas e viver a via do sofrimento e contemplar no sofrimento a dor e a salvação, e entender que, além de sofrer, é preciso amar. O sofrimento ele não pode nos parar. Quanto mais nós nos unimos à cruz de Cristo, o que o Senhor fala em Mateus 16, 24? Aquele que quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe cristianismo sem cruz. Santa Teresinha, mesmo enclausurada lá no Carmelo, ela viveu a dor ali no sofrimento. Antes mesmo de morrer aos 24 anos com tuberculose, até porque naquela época a medicina não era tão avançada, Santa Teresinha foi entendendo que o amor era nas pequenas coisas. Quantas vezes ela foi humilhada lá dentro do Carmelo? Tinha algumas irmãs que apareciam ali para tirar muitas vezes a paciência dela. E eu vou ser bem sincera para vocês, gente. Uma coisa que eu luto diariamente é para que Deus me dê o dom da paciência. Porque muitas vezes eu não tenho. E Santa Teresinha, ela foi... O que é a virtude? É exercer. Quanto mais você exerce, mais você vai sendo treinado a viver aquilo que você está treinando. E Santa Teresinha foi vivendo essa virtude do amor ali no dia a dia. Tinha muitas vezes a irmã que ia ali, implicava com ela, questionava, brigava, batia de frente. Muitas vezes, dentro do próprio Carmelo, ela era... colocado coisas para ela de julgamento que ela não fazia. Ela ia lá, limpava aquela sala ali, aquela escala que ela estava, tirava todas as teias de aranha. A outra irmã vinha por trás, colocava e levava Santa Teresinha para a superiora para dizer que ela não tinha feito aquilo. E Santa Teresinha não ia bater de frente. Pelo contrário, quanto mais ela sofria, mais ela ia colocando amor no sofrimento. E ela, de fato, viveu nesta terra. O meu desejo aqui na terra é passar o bem, fazendo o bem aqui na terra. E nós? Será que, de fato, estamos fazendo o bem nesta terra? Será que, de fato, nós estamos vivendo? Eu tenho me questionado muito, gente, nesse tempo de pandemia. Muito mesmo. Principalmente nós aqui que somos acostumados a receber tantos peregrinos. Da noite para o dia, a nossa chácara aqui precisa, diante das leis, serem fechadas. E eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa muito medrosa. Nesse ponto aí, eu me identifiquei muito com Santa Teresinha. Minha mãe, quando veio a primeira vez aqui na Canção Nova, ela disse assim para mim: Cisna, realmente, hoje eu consigo entender que é a graça de Deus que tem te trago para ficar aqui neste lugar. Porque você, tão medrosa, eu vinha na viagem e percebendo como que Deus deu força à minha filha para sair lá do Horizonte, Ceará, para vir para a Canção Nova da forma como ela veio. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E quando começou o boom da pandemia, em março, foi muito desafiador para o nosso país inteiro, principalmente para nós que estamos aqui, onde tivemos que, por conta do cuidado, muitos colaboradores nossos tiveram que sair, estar em casa. E nós, missionários, tivemos que, de fato, abraçar a missão, porque a missão ela precisava continuar. E eu fui vivendo uma experiência interior tão grande que, de fato,
nesse primeiro semestre de 2020, eu parava na capela e dizia, realmente, eu não estou conhecendo essa Sidna. Porque em nenhum momento eu tive medo da pandemia, eu tive medo de pegar o Covid, e todos os dias eu saía de casa e vinha lá para a TV e falava, Jesus, se eu pegar, eu quero estar na graça. Porque eu não estou saindo por sair. Eu estou saindo por causa da evangelização, por causa da salvação de almas. Então, nesse ponto, eu fui entendendo isso. Meu Deus, eu sou tão medrosa, mas, ao mesmo tempo, essa virtude de olhar, assim como Santa Teresinha, de entender que a nossa missão aqui é de viver o amor, mas também de salvar almas, de salvar pessoas pecadoras que precisam serem alcançadas pelo céu ainda aqui nesta terra. E, durante o meu primeiro semestre, foi muito difícil para mim e para minha família. Eu estou há quase 1 ano e meio sem ir em casa. Minha família, muitos, quero mandar um abraço para eles agora, que estão me acompanhando. Eu perdi 6 pessoas da minha família no primeiro semestre. Dentre esses 6, uma tia foi de Covid. E, assim, foram perdas, alguns não tão próximos, mas era da minha família, e outros tão próximos, como uma prima minha, a Andréa, que faleceu aos 38 anos de um infarto e deixou 2 filhos. O Arthur, de 15, que inclusive está fazendo hoje 16 anos, e o Otávio, de 6 anos. E foi muito difícil, porque foi a primeira vez assim que eu perdi alguém tão próximo, como se fosse minha irmã, e que eu não pude ir ver, eu não pude ir lá acompanhar, enterrar, e estar com a minha família. E só que, quando eu estava me recuperando de um luto, gente, quando o telefone tocava e era minha mãe ou alguém da minha família, eu já ia assim, me tremendo. Foi de fevereiro a junho, praticamente todos os meses, eu fui perdendo pessoas da minha família. E o que vinha dentro do meu coração? Eu não posso estar aqui nesta terra de qualquer jeito. Então, se hoje eu não posso estar com os meus, eu quero colocar sentido nesse sofrimento. Lógico que chorei, vivi o luto, vivi a dor, ainda vivo, muitas vezes, ainda sinto a saudade, principalmente dessa minha prima, que é como se fosse uma irmã para mim. Mas eu fui entendendo aquilo que Santa Teresinha falava e o quanto Santa Teresinha foi presente na minha vida durante esse ano de 2020. Quanto mais eu vivia a dor e vivia o sofrimento, mais eu tinha sede de sair em casa para vir, para trabalhar, para continuar a missão de evangelizar. Por quê? Por causa de um amor que eu encontrei e que esse amor está aqui dentro, mas que o meu coração, ele anseia a ser levado para todos. E não significa que esse amor, esse chamado, esta vocação, é só quando eu estou aqui na frente de uma câmera com um microfone, não. Muito pelo contrário. São nas pequenas coisas, quando eu faço uma ligação para a minha família, quando eu estou na minha casa comunitária com as minhas irmãs, está inteira. Quando eu estou aqui com os meninos que estão aqui nos bastidores e que me conhecem, que a gente brinca muito, onde nós nos relacionamos mesmo como família. Então, você que está me assistindo agora, qual é a via do amor que o Senhor te chama para que você possa viver nesta terra fazendo bem? Talvez seja o seu matrimônio, que está difícil hoje, e que você pode pensar assim, meu Deus, eu não tenho mais forças. Começa a amar nas pequenas coisas. Gente, e se eu for dizer para você que é fácil, não é. Eu me conheço, eu sei do quanto a minha humanidade, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus e sem sem a presença do Espírito Santo, eu sei que, se eu for pela minha humanidade, pela minha vontade humana, eu não consigo. Eu não vou conseguir evangelizar esses meninos que estão aqui comigo quase todos os dias, seja através, né, Elias? Seja através de um sorriso, de uma brincadeira, de um bolo, que eu trago sempre para eles. Estou dando um pequeno exemplo.
Eu não vou conseguir, sem a graça de Deus, fazer aquilo que Deus me pede, se eu não tiver essa intimidade com o Senhor. Porque é se encontrando com as nossas misérias, com a nossa pequenez, mas entendendo que nisso aqui Deus tem matéria-prima para trabalhar em mim, e me formar e me fazer uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, no meu caso, uma consagrada melhor. E não parar, minha gente, porque muitas vezes é isso que o demônio coloca no nosso coração. Quantas vezes eu parei diante das minhas misérias e fui criando altos julgamentos dentro de mim, muitas vezes do que as pessoas também falavam, e eu fui paralisando. E eu via que a minha alma estava ficando enferma. Não. E diante de um tempo tão desafiador que nós estamos vivendo, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo na evangelização, nós não podemos perder tempo no amor, independentemente daquilo que eu faça. Aonde você está colocando o quê? Está colocando amor? E muitas vezes, quando nós pedimos, eu digo por experiência própria, eu sempre peço, Senhor, dai-me o dom da paciência. É uma oração diária que eu vivo. Dai-me o dom da paciência. Você acha que Deus não vai te colocar fatos e situações para que você exerça a sua paciência? Essa semana eu vivi uma experiência muito interessante. Uma vez por semana nós gravamos o programa Dai-me Almas, que ele é passado no final de semana. E por conta de N situações, fatos técnicos, os meninos que me acompanham aqui sabem o quanto é desafiador ali nos bastidores. Eu me estressei, aí fui em um dos meus chefes e falei assim, olha, está acontecendo assim, 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 bem assígena, nordestina, cearense e muitas vezes humana. Esse programa é tão simples, mas está trazendo isso, 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 isso. Eu não quero mais saber disso aqui. Eu vou sair. Aí cheguei para a minha chefe do mesmo jeito. Falei, não dou mais conta, faço qualquer coisa na TV, mas eu não quero saber mais desse programa. É um programa tão simples, mas tão estressante. E fui embora para casa. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer as minhas completas, que eu fui fazer a minha revisão de vida naquele dia, eu fui refletindo. Meu Deus, quão miserável eu sou. Um problema pequeno, entre aspas, mas que pode ter solução. E quantas pessoas hoje estão sofrendo mais do que eu e que não estão reclamando? E foi interessante, vou até falar que foi meu irmão de comunidade, o China, ele ficou me ouvindo, aí ele olhou para mim e disse assim, Sidna, você está dizendo isso, mas eu sei que você não vai sair. Eu falei, vou. Ele falou, você não vai, sabe por quê? Porque você já passou por sofrimentos muito maiores aqui na Canção Nova, inclusive dentro da TV. E você não largou a sua missão. Você já passou por muitas situações. E quando eu fui fazer minha revisão de vida, eu fiquei com essa frase do China na minha cabeça. De fato, eu já passei por tantas situações mais difíceis. E aí a Carol me mandou uma mensagem. Eu vou ficar com aquilo que você falou para mim. Que você vai melhorar e que você vai continuar aqui no projeto Dai-me Almas e eu não vou deixar você sair da equipe. Gente, aquilo ali foi matéria-prima para eu viver um grande processo durante esse mês de setembro de entender que, de fato, eu não estou nesta terra aqui para fazer o que eu quero. A partir do momento do dia 22 de janeiro de 2012, que eu saí de casa, deixei a minha família, que é o meu bem mais precioso, é a minha pérola, para entregar tudo na Canção Nova, eu não posso viver aqui dentro mendigando, nem perdendo tempo com coisinhas, com coisas pequenas, não. É aquilo que Santa Teresinha fala, é o dai-me almas, é o salvar almas, salvar almas, salvar almas. Talvez hoje você precise salvar o seu casamento. Talvez hoje você precise salvar o seu filho. Eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza no meu coração, que quanto mais eu vou me conhecendo, eu vou entendendo o que Deus quer de mim aqui nesta terra. Estou pronta? Não. E nunca vou estar. Vou pecar, vou continuar pecando, sim, todos os dias. Mas eu tenho
esse desejo de determinar-me diante das minhas misérias e das minhas fraquezas, eu não parar nelas. E a partir do momento que eu me acolho assim como pecadora e dou um passo além, aí sim entra a via do amor. Que via do amor é essa? Amar aqueles que estão ao seu lado, que muitas vezes você tem dificuldade. Fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer. Colocar amor em coisas que você não consegue. Nem sempre é fácil. Vou revelar para vocês, as meninas lá em casa me conhecem, sabem? Uma experiência que eu estou vivendo muito grande nesse tempo, morando numa casa comunitária que chama Betânia. Entendi que Jesus me levou lá para realmente, de fato, ser cada vez mais amiga dele, porque Betânia era o local onde Jesus descansava, na casa dos seus amigos. E esse ano eu estou no meu último ano de faculdade, TCC, e aquela agitação toda. E na correria, quando eu comecei a morar em Betânia, agora em junho, eu fui vivendo uma experiência tão mística naquela casa que parecia que eu já estava lá desde dezembro do ano passado. E neste tempo, lá em Betânia, nesses 3 meses, Deus foi me ensinando a ordenar no amor aquilo que ainda está muito desordenado dentro de mim. Através também das nossas formações internas, aqui do Carisma Canção Nova, mas também a ordenar no amor aquilo que muitas vezes para mim é difícil. Por exemplo, gente, me dê uma casa toda suja para limpar e um banheiro, roupa para lavar, passar. Mas quando se fala assim, cozinha, se eu disser que eu gosto de cozinhar, eu estou mentindo para vocês. E nesse tempo em Betânia, eu estou fazendo uma experiência muito legal com as minhas irmãs, principalmente com a irmã Maria Eunice, que é da comunidade celibatária também. Muitos conhecem a irmã Maria Eunice. Nesse tempo, por conta também da idade, de toda a realidade, ela está em casa, ali incansável na evangelização, fazendo as lives dela, mas ali na missão. Eu comecei a ir para a cozinha e, sabe, ia mais. E aí a irmã Maria Eunice começou a ir me ensinando a cozinhar, a fazer pequenas coisas. Como a Marcela também, a Valdênia, as meninas foram. E aí um dia eu resolvi fazer uma receita. Eu falei, então hoje eu vou estar sozinha no almoço, eu vou fazer aqui uma receita e vou procurar na internet para ver como que eu faço. E ali eu fiz uma oração, falei, Nossa Senhora, como que a senhora preparava as suas refeições aí na sua casa para alimentar Jesus, mas também para alimentar São José? Foi essa a minha oração. Segundo as minhas irmãs, a comida ficou muito boa. Gente, mas a partir daquele dia, eu fui começando a exercer e a entender que isso era uma missão linda, onde eu podia amar minhas irmãs através daquele almoço que muitas vezes para mim é difícil de fazer, mas que ao mesmo tempo hoje não é peso. Muito pelo contrário. Sempre eu brinco com elas. Gente, pode não estar bom, mas eu coloquei amor. Então, quando eu comecei a me determinar, hoje eu já estou fazendo coisas que eu nunca fiz aqui dentro da comunidade. Então, eu estou dando esse exemplo, que é esse exemplo dessa via que Santa Teresinha, ela fala aqui. E como o Papa Francisco falou esse ano, no dia de Pentecostes, dia 31 de maio de 2020, que a igreja ela precisa continuar em missão anunciando o Evangelho. Talvez hoje você não esteja ainda na sua paróquia participando de uma missa. Talvez você não esteja conseguindo se confessar ainda nesse tempo diante das situações e realidade que nós estamos vivendo. Mas você pode anunciar o Evangelho com a própria vida, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser. Muitas vezes, até no andar a gente evangeliza. Amanhã é o dia dedicado ao dia do sorriso. Nós aqui na Canção Nova, né, Ju? Ju que tem um sorriso lindão aí. Nós não temos tal, não temos crucifixo. Não. O nosso hábito é o sorriso. Quantas vezes, andando aqui pela chácara, eu também encontrado com irmãos, com colaboradores, que às vezes um bom dia, um sorriso, a gente já vê no olhar daquela pessoa que aquela pessoa já se sentiu amada, já se sentiu acolhida.
E é isso que o Senhor nos pede. Nesse mês dedicado às missões, mês de outubro, Santa Teresinha, padroeira das missões, mas também doutora da igreja, que ela nos ensine nesta tarde, por meio da sua intercessão, a via do pequeno amor nas pequenas coisas. Então, você que está nos acompanhando agora, através de todo o sistema Canção Nova de comunicação, eu te convido que, daí de onde você está, você comece a preparar o seu coração para acolher de Deus esta graça. E como eu fui partilhando aqui, gente, tem vezes que não é fácil. Mas Deus jamais vai colocar no nosso coração aquilo que nós não conseguimos. Ele não vai colocar desejos no nosso coração que não sejam impossíveis. Assim já diz Santa Teresinha. Essa menina tão pequena, tão chata, tão birrenta, onde eu me identifiquei, talvez por isso que eu tinha dificuldade com Santa Teresinha, porque quantas vezes eu fui e ainda sou essa pessoa, mas que não para. Porque é diante da nossa pobreza, quando nós assumimos e nós seguramos a nossa vida nas nossas mãos, nós colocamos sentido na dor, nós colocamos sentido no sofrimento, como eu fui falando aqui, no meu primeiro semestre, que foi tão difícil, que doeu tanto, chorei tanto e muitas vezes ainda choro. Mas o que me sustentou foi a graça de Deus. E hoje, assim, aqui eu estou emocionada, não é porque, tadinha dela, não, muito pelo contrário. É porque o meu coração é invadido de um amor tão grande, que eu olho ao meu redor e vem no meu coração. Deus não me chama a parar. Deus, Ele quer o céu para mim, Ele quer o céu para você. Deus, Ele quer o céu para nós. E é isso que nós vamos pedir neste momento. Você que está nos acompanhando agora, não pare no seu pecado. Não pare na sua dor, não pare no seu sofrimento. Não pare nas suas misérias. Se você tem a graça, vá ao encontro diante de um sacerdote. Se confesse. Mas não pare. E não deixe que ninguém te roube de você mesma. Não pare naquilo que as pessoas acham ou pensam. Porque, como eu falei, quanto mais nós nos encontramos consigo mesmo, quanto mais nós estamos diante da presença do Senhor, mais Ele revela quem nós somos e Ele revela também aquilo que nós queremos ser no coração dEle, buscando fazer o bem aqui nesta terra. E é isso que eu quero te pedir nesta tarde, Senhor. Pedir o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós que estamos aqui, mas também sobre aqueles que nos acompanham agora por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Pedindo que, através da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela menina tão frágil que hoje é uma doutora da igreja, que aquilo que o Emanuel foi trazendo no início, que Santa Teresinha nesta tarde derrame uma chuva de rosas sobre nós, mas de rosas que colocam no nosso coração o amor incansável pelo próximo, o amor incansável por aqueles que Deus coloca ao nosso lado, por aqueles que muitas vezes é difícil, o amor por aqueles que talvez você que está nos acompanhando se sinta dentro de si olhando, nossa, esse aqui não tem mais jeito. Tem, gente. Todos que estão nessa terra têm jeito. Não desista dos seus. E eu te peço, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Que nesta tarde, Santa Teresinha coloque no nosso coração o desejo, o ardor incansável na missão de salvar almas, na missão de amar, na missão de se gastar tudo em prol daqueles que Deus coloca ao nosso coração, Senhor. De não nos retermos para nós mesmos,
mas por causa de um povo que foi confiado a nós. E é por isso, Senhor, que mesmo diante da nossa pobreza e da nossa pequenez, nós sabemos que o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco.